Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos primeiros 90 segundos de qualquer encontro. Pode parecer pouco tempo, né? Mas na verdade é um momento super crucial, onde praticamente tudo é decidido. E não é só sobre causar uma boa primeira impressão, não. É sobre se conectar com os instintos mais básicos de outra pessoa. Parece meio impossível, não é verdade? Mas olha, segundo a nossa fonte, a resposta é um sonoro sim. Pensa bem, nos primeiríssimos instantes de qualquer interação, o nosso subconsciente reage com um instinto de sobrevivência que tem milhares de anos. Lutar, fugir ou interagir. Lembra da última vez que conheceu alguém novo numa festa? Em segundos você provavelmente teve um sentimento sobre aquela pessoa, certo? Pois é, isso nada mais é do que o nosso cérebro primitivo em ação, decidindo se avança ou se recua. E é exatamente nesse ponto que a oportunidade de convencer alguém de verdade começa. Para a gente entender como dominar esses momentos, vamos seguir este roteiro aqui. Primeiro, a gente começa com o desafio dos 90 segundos. Depois, vamos aprender com o verdadeiro mestre da comunicação, o Francis Xavier Moudon e a sua fórmula KFC. Em seguida, a gente parte para as táticas para neutralizar reações negativas, o ABC da comunicação não verbal e, para fechar, como adaptar nossa abordagem para diferentes tipos de personalidade. Ok, vamos direto ao ponto. Os primeiros momentos de um encontro não têm nada a ver com lógica ou razão. Eles são sobre sobrevivência. O nosso cérebro está programado para fazer um julgamento instantâneo sobre qualquer pessoa nova que a gente encontra, decidindo, assim, numa fração de segundo, se ela é uma ameaça ou uma oportunidade. Essa resposta, sabe, ela está profundamente enraizada em nós. É um mecanismo que nos ajudou a sobreviver por milênios. E mesmo no mundo moderno, nos negócios, nas relações, ele ainda influencia demais as nossas interações. Antes mesmo que uma única palavra seja dita, a outra pessoa já está decidindo se confia em quem está ali na sua frente. E olha, passar por essa barreira inicial é o primeiro e, com certeza, o passo mais importante para qualquer tipo de conexão. E por que isso é tão crucial? Porque, segundo especialistas citados na nossa fonte, 85% do nosso sucesso financeiro não vem das nossas habilidades técnicas ou do nosso conhecimento. Vem, na verdade, da nossa capacidade de nos conectarmos com outras pessoas. É isso mesmo. Isso significa que a habilidade de criar uma conexão com um chefe ou um cliente pode ser mais importante para uma promoção do que o conhecimento técnico em si. Apenas 15% vem das competências. Essa estatística é impressionante, né? Mostra o poder imenso das conexões humanas. Agora vamos conhecer a figura central desta análise, Francis Xavier Moudon. Ele era um gerente de publicidade que parecia ter um dom natural para se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas o que parecia um dom era, na realidade, um método. Um conjunto de regras que ele, de forma bem-humorada, chamava de o Evangelho segundo Moudon. E para a gente entender o poder do Moudon, tem uma história que é simplesmente fantástica. Durante uma reunião de vendas, em vez de mostrar aqueles gráficos e projeções de sempre, o Moudon simplesmente despejou 2.497 envelopes, isso mesmo, envelopes de resposta de um anúncio concorrente, no chão do escritório do cliente. Ele olhou para o diretor e disse: "Esse é o tipo de correspondência que pode esperar ao anunciar com a gente." O resultado, um contrato de 26 semanas assinado em menos de 90 segundos. Que jogada! O que o Moudon fez ali foi aplicar a sua regra de ouro. Ele não vendeu um serviço, ele ativou a imaginação do cliente. E essa imaginação despertou uma emoção de sucesso, de ganho. Essa emoção positiva gerou uma atitude favorável. E bom, o comportamento de assinar o contrato foi só a conclusão lógica. É como uma corrente, sabe? Imaginação leva a emoção leva a atitude e a atitude molda o comportamento. Então, quais são essas regras mágicas? Elas são surpreendentemente simples. Primeiro, olhe nos olhos e sorria. Isso gera confiança de forma instantânea. Segundo, seja um camaleão, espelhando sutilmente a outra pessoa para criar sintonia, o famoso rapport. E terceiro, como a gente acabou de ver, capture a imaginação para tocar as emoções e ir muito além da lógica. Além das regras de conexão, o Moudon tinha uma estrutura para alcançar qualquer objetivo, que ele batizou com um nome bem fácil de lembrar: a fórmula KFC. E não tem nada a ver com frango frito, mas, olha, é igualmente eficaz para conseguir o que se quer. A base dessa fórmula é uma mudança de mentalidade. Em vez de ver os resultados como sucesso ou fracasso, a gente deve vê-los como feedback. É uma resposta. Se uma piada não funciona numa apresentação, não é um fracasso. É um feedback de que aquele público específico não responde àquele tipo de humor. Na próxima vez, tenta-se uma abordagem diferente. É informação valiosa, pura e simples. A fórmula funciona como um ciclo contínuo. O K é de know, que em inglês significa saber. Tenha clareza total sobre seu objetivo.
O F é de find out, ou descobrir. Observe com atenção os resultados que as suas ações estão gerando. E o C é de change, ou mudar. Seja flexível e mude sua abordagem continuamente com base nesse feedback. Não é um processo linear, sabe? É um ciclo constante de ajuste, aprendizado e aprimoramento. Agora que a gente já tem as regras e a fórmula, vamos voltar para aquele primeiro momento crucial. Como podemos, na prática, desarmar a reação instintiva de lutar ou fugir e fazer com que a outra pessoa baixe a guarda e se sinta segura na nossa presença? Aqui está uma lista de ações bem práticas. A fonte sugere projetar vitalidade e uma postura aberta. Apontar o coração e manter as mãos visíveis são sinais subconscientes muito poderosos. Manter as mãos à vista, por exemplo, é um sinal que vem lá dos tempos das cavernas, mostrando que não se está escondendo uma arma. É uma forma primitiva e super eficaz de dizer sou amigo, não uma ameaça. A comunicação não verbal é um pilar gigantesco da conexão, e ela pode ser dividida em 3 componentes fundamentais, que a nossa fonte chama de o ABC da comunicação. Quando esses 3 elementos estão alinhados, a nossa mensagem se torna incrivelmente poderosa e convincente. O A é de atitude, o ponto de partida de tudo. A energia que se irradia é a primeira coisa que as pessoas sentem. O B é de body language, a linguagem corporal, que é a manifestação física da sua atitude. E o C é de coerência. E é na coerência que a mágica acontece. Se alguém diz que está feliz, mas seus ombros estão caídos, e a voz é monótona, a mensagem simplesmente não chega. A coerência entre o que se diz e o que se demonstra é o que gera confiança de verdade. Dá uma olhada nesse slide. Qual dessas 2 pessoas você abordaria numa festa? A resposta é óbvia, né? E o nosso cérebro toma essa decisão numa fração de segundo. Uma linguagem corporal aberta, com o corpo inclinado para frente, envia uma mensagem clara de bem-vindo. Já uma postura fechada, com braços cruzados, grita vá embora. Esses sinais são interpretados pelo nosso subconsciente muito antes da gente processar qualquer palavra. E aqui a gente entra na ciência por trás daquela regra do camaleão do Maldon. Isso nos leva a um fenômeno fascinante chamado espelhamento neural. Basicamente, nosso cérebro tem neurônios espelho que nos fazem imitar sutilmente as pessoas com quem a gente se conecta. É por isso que bocejamos quando vemos alguém bocejar. Então, ao espelhar conscientemente e de forma bem sutil a postura de alguém, está-se na prática hackeando esse sistema para construir uma sintonia muito mais rápido. Depois de estabelecer a confiança inicial, o próximo nível da conexão é adaptar a nossa comunicação não apenas ao comportamento, mas também à forma como a outra pessoa pensa e processa o mundo. Em outras palavras, trata-se de falar a língua da personalidade dela. As pessoas geralmente favorecem um de 3 canais sensoriais. Para identificar, é só ouvir com atenção as palavras que a pessoa usa. Elas vivem dizendo veja, olhe, imagine, provavelmente são visuais. Se usam ouça, soa, diga-me, são auditivas. E se usam sinto, pegar, conectar, são sinestésicas. Adaptar nossa linguagem a esses canais cria uma conexão muito mais profunda e instantânea. No ambiente de negócios, a nossa fonte identifica 4 arquétipos. Primeiro, o sonhador. Com ele, a dica é explorar as grandes ideias e não se prender aos detalhes. Em seguida, o analisador. Com ele, seja direto, organizado e apresente dados concretos. Depois temos o indutor, o tipo carismático. Com ele, seja entusiasmado e deixe-o brilhar. E por fim, o controlador. Com ele, seja breve, foque nos resultados e sempre ofereça opções para que ele sinta que está no comando da situação. E este é um ponto fundamental. Todas essas técnicas não são sobre manipulação ou sobre criar uma persona falsa. É sobre escolher a melhor ferramenta do seu cinto de utilidades da comunicação para a pessoa e a situação certas. É sobre permitir que a sua verdadeira natureza e as suas ideias se conectem de uma forma muito mais eficaz. Essa citação resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. Coerção é forçar alguém a fazer algo. Persuasão ou convencimento é inspirar alguém a querer o mesmo resultado que você. É sobre alinhar interesses e motivações, e isso só é possível através de uma conexão genuína, de verdade. E com isso, a gente encerra. A arte de convencer em 90 segundos é uma mistura de psicologia, instinto e, claro, técnica. Lembre-se, os próximos 90 segundos da sua próxima interação podem mudar absolutamente tudo. A questão que fica é, já se sabe por onde começar?